Turma, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Obedecendo aí, seguindo as recomendações das autoridades médicas, científicas, né? Distanciamento social, higienizando as mãos, cuidando de vocês e das suas famílias, né? Ajudando nas tarefas em casa. Lembram-se, o texto anterior que nós lemos, que nós discutimos, falava sobre como as mulheres estão sobrecarregadas nessa pandemia. Então, o momento de a gente diminuir um pouco essa desigualdade é ajudando a mamãe, a vovó, quem cuida de vocês nas tarefas do dia a dia, né? Tudo bem? Para essa semana, nós vamos começar a utilizar o Trilhas 2, que vocês devem ter recebido, devem ter retirado na escola, certo? Ele está mais tranquilo a princípio, né? Essa primeira atividade é bem mais tranquila porque vocês já conhecem o assunto. Nós havíamos discutido sobre isso lá no início do ano, ainda na sala de aula, nas aulas presenciais, nós já havíamos discutido. Vai falar sobre a narrativa, uma história, em especial uma narrativa de aventura, ok? Vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, toda narrativa ela tem 5 elementos. Vamos relembrar? Os personagens, ela se passa num tempo, ela se passa num espaço, pode ser mais de um, mas tem um espaço que predomina na história. Ela é narrada por um tipo de narrador. Lembra-se do tipo de narrador? São 3 diferentes. O narrador personagem, aquele que conta e participa da história. O narrador observador, aquele que conta a história a partir do que ele viu ou do que ele ouviu, o famoso Zé Povinho. E o narrador onisciente, que é aquele que, além de contar a história, ele consegue prever as intenções e os pensamentos dos personagens. E por fim, o enredo. O enredo, que é a própria história, que é a própria trama, ok? Eu vou fazer a leitura do texto 1, do primeiro texto aí da página 13. Quem quiser fazer sozinho, sem problema, dá pausa no vídeo, adianta um pouquinho, que eu vou explicar lá no final as orientações sobre as atividades, ok? Vamos lá? Então, na página 13 do Trilhas, a atividade 1, análise de textos, narrativa de aventura. O que é uma narrativa de aventura? A palavra aventura provém do latim, adventure, significa literalmente o que vem pela frente. No contexto de uma narrativa, o gênero aventura é tipicamente aplicado às obras de ficção. E o que são as obras de ficção? São aquelas que não aconteceram, né? Que não são verdade, né? Foram inventadas. Contos, novelas, romances, em que o protagonista, o personagem principal, é colocado constantemente em situações de risco, ou até mesmo de morte. Nessas narrativas, os personagens são constantemente expostas, as personagens são constantemente expostas, vivenciando locais exóticos, que são locais esquisitos, extravagantes, hostis, que são locais ameaçadores e relativamente perigosos. As narrativas apresentam alguns elementos importantes de serem observados. O narrador personagem, aquele que conta a história e, ao mesmo tempo, participa dela, que também é conhecido como narrador em primeira pessoa. O narrador observador, aquele que conta a história do ponto de vista de quem observa, sem participar dela, que também nós identificamos como narrador em terceira pessoa. Outro aspecto importante de destacarmos nas narrativas são os enredos. O que é o enredo? Olha lá, o texto diz, explica. O enredo é a maneira como o conteúdo da história se constrói, como as cenas da história se encaixam. De maneira bem simples temos, no enredo, a situação inicial, que é a introdução da história. Nela se apresentam elementos como os personagens, o espaço, o tempo e o narrador. Depois, um desequilíbrio dentro do enredo. É o momento da história em que há algum problema a ser resolvido. E depois, o desfecho. É quando o desequilíbrio, de alguma forma, se resolve. Há uma espécie de finalização para a história. O desfecho é o fechamento da história. Só que tem um porém, olha lá, atenção, nem sempre há um final feliz. Muitas vezes o desfecho se encerra numa situação que fica em aberto, sugerindo várias possibilidades. Ok?
Turma, vamos lá? Então, esse texto aí, o que é uma narrativa de aventura, ele traz pra gente novamente alguns conceitos que a gente já tinha visto em sala de aula. Primeiro, tipos de narrador. Aqui eles elencam dois. O narrador personagem, que é aquele que participa da história, conta a história e participa dela, que também é o narrador em primeira pessoa. Lembra a primeira pessoa? O eu. E depois o narrador observador. O que é o narrador observador? É aquele que conta a história, mas não participa dela. Ele conta só a partir do que ele está vendo, observando, ou do que ele ouviu. Certo? E também eles trazem, o texto traz o que é o enredo. O que é o enredo? Vamos lembrar? O enredo é a forma como a história foi construída, como que as cenas vão se encaixando. E o enredo, aí no texto, ele divide o enredo em 3 partes. Primeiro, a situação inicial, que é a introdução. É quando o narrador ele traz para a história, ele mostra na história quem são as personagens, onde a história vai se passar, o local da história, dentre outras informações. Depois vem o desequilíbrio. O que é o desequilíbrio? É quando você percebe o problema que tem naquela história. Há algum problema ali. No caso de aventura, qual que é o risco que os personagens estão correndo? No caso de uma narrativa de aventura. E depois o desfecho. O que é o desfecho? É o fechamento da história. Como que aquele problema do desequilíbrio, ou aquele risco que estava, aquela aventura que estava, no caso da narrativa de aventura, colocou os personagens em risco, como que agora esse problema vai ser resolvido? É o desfecho, é o fechamento da história. E como bem observou no texto, como bem foi observado no texto, nem sempre é um final feliz. Ok? Na sequência, a gente vai ler o texto, vai ler uma história, um exemplo de narrativa de aventura. E aí, eu vou ler para vocês. Prova de amizade. Quem quiser ler sozinho, pode pausar o vídeo aqui, adiantar, que lá no final eu vou explicar as atividades, ok? Quem quiser acompanhar a leitura comigo, acompanha. Eu adoro ler para vocês, certo? Vamos praticar ainda na página 13 do Trilhas, ó. Número 1. Leia o texto a seguir, retirado da obra O Filho do Caçador e Outras Histórias, Dilema da África, de Andy Rubinstein e Madalena Monteiro. Após a leitura, você responderá algumas questões relacionadas ao texto. Olha o título da história. Prova de amizade. Era um pequeno país da África. Em um pequeno país da África, havia 2 homens que se chamavam Camo. Um morava no leste, o outro no oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham ouvido falar um do outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrar. Certa vez, o Camo do Leste considerou que era chegada a hora de empreender uma viagem ao oeste para conhecer o homem que tinha um nome igual ao seu. Antes, porém, consultou uma velha sábia, que, ao escutar seus planos, o aconselhou: não vá. Contrariado, ele consultou outra velha sábia, cujo conselho foi: vá, mas tome cuidado para, durante a noite, esperar dentro de uma casa, cabana ou qualquer espaço que não seja do lado de fora. Do contrário, uma coisa horrível poderá lhe acontecer. Atento a esse conselho, Camo iniciou sua viagem. Caminhou durante todo o primeiro dia e à noite abrigou-se em uma hospedaria da estrada. No segundo dia, continuou a viagem, procurando um abrigo antes que a primeira estrela brilhasse no céu. No terceiro dia, encontrou um homem que, ao se apresentar, lhe disse: eu me chamo Camo, vivo no oeste, e ouvi falar que no leste há também um homem com o mesmo nome. Saí de casa há um dia e estou indo até lá para conhecê-lo. Surpreso, o outro respondeu: eu sou Camo do leste. Há 3 dias saí de casa e estava indo para o oeste visitá-lo. Como se achavam mais próximos do oeste, eles rumaram para a casa do Camo do oeste, onde o Camo do leste foi muito bem recebido. Durante um tempo, eles conversaram e não demorou muito para que um forte vínculo de amizade se estabelecesse entre os dois. Eles partilhavam fatos do seu passado, angústias e alegrias do presente e os planos para o futuro, como se fossem amigos que se conheciam há anos. Saborearam a refeição e, ao final, o dono da casa convidou o outro para caminharem um pouco e se refrescarem com a deliciosa brisa noturna. Lembrando-se dos conselhos da velha sábia, o Camo do Leste disse: agradeço, amigo, mas não posso acompanhá-lo.
Antes de empreender essa viagem, consultei uma sábia que me aconselhou a não ficar do lado de fora à noite. Caso contrário, algo terrível poderá me acontecer. Compreendendo os motivos do amigo, o Camo do Oeste saiu sozinho para o passeio. Não demorou muito. O Camo do Leste ouviu os gritos do outro pedindo socorro. Ao aproximar-se da porta, ele viu uma cena horrível. Uma imensa serpente venenosa havia-se no corpo do amigo e o apertava com tamanha força que ele mal podia, de cabeça erguida, preparava o bote com o qual lhe cravaria as presas na garganta e instalaria o veneno que levaria o amigo à morte instantânea. Pensando no conselho da velha sábia, o Camo do Leste resolveu não sair para ajudar o amigo. Mas de dentro da casa ouviu os gritos desesperados do outro e não conseguiu se conter. Arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra, que pouco a pouco foi desfalecendo até cair morta no chão. Do corte, o sangue do animal jorrou como esguicho, atingindo os 2 olhos do Camo do Leste, que na mesma hora ficou completamente cego. O Camo do Oeste foi consultar a velha sábia do seu povoado para saber o que poderia fazer para devolver a visão ao amigo que lhe salvara a vida. O sangue do seu filho único poderá devolver a visão do seu amigo. Mate o menino, passe o sangue nos olhos do rapaz e ele voltará a enxergar. O Camo do Oeste voltou para casa meditando sobre essas palavras e sem saber que decisão tomar. O amigo provara sua amizade, arriscando a vida para salvá-lo, e por isso ficara cego. Será que ele deveria também provar sua amizade, tirando a vida do seu filho para devolver a visão a tão precioso amigo? Aqui embaixo o nome dos autores e de onde foi tirada essa história, a fonte, né? E são aquelas palavras desconhecidas que a gente pode consultar a definição. Olha lá, primeiro, o que é bainha? Bainha é um estojo que se guarda a lâmina. O que é exótico? Aquilo que não é comum, que expressa extravagância. Olha lá, é a elaboração, a criação imaginária, fantasiosa ou fantástica. Fantasia. E hostil, que revela a agressividade, ameaçador. Certo? E aí, curtiram a história? É uma história de aventura, como já tinha falado antes, certo? É um cara chamado, que se passa na África, um cara que chamava Camo, morava a leste, e o outro que chamava Camo também, mas morava a oeste. O Camo do Leste, eles sabiam da existência um do outro, mas não se conheciam. O Camo do Leste decidiu encontrar esse cara que tinha o mesmo nome que o dele. O que ele fez antes? Ele consultou uma sábia velha da sua região. A primeira disse que não era para ele ir. A segunda disse para ele ir, mas ele tomar cuidado. Não ficar à noite na rua e não dormir tinha que estar dormindo sob um lugar coberto. Uma casa, uma cabana, algo do tipo. E mesmo assim, ele decidiu ir. Chegando no meio do caminho, ele já encontrou o Camo do Oeste, que também estava com a mesma ideia, de encontrar o seu xará a leste. Como eles estavam mais próximo do oeste, eles decidiram ir para a casa do Camo do Oeste. E lá ficaram. O Camo do Leste foi muito bem recebido, se conheceram, se tornaram grandes amigos. E aí, à noite, o Camo do Oeste convidou o Camo do Leste para passearem. Só que o Camo do Leste lembrou dos conselhos da sábia, que não era para ele ficar à noite na rua. E rejeitou o convite. O Camo do Oeste decidiu ir sozinho. E foi. Só que no caminho, no passeio, o que aconteceu? Ele se deparou com a serpente, que o atacou, que se lançou ao seu redor e ficou pedindo socorro. O Camo do Leste, desesperado, o que ele fez? Decidiu não ir. Mas conforme os gritos do amigo dele foram ficando mais terríveis, ele falou, não, eu vou lá salvar o meu amigo. E foi. Ele foi e matou a serpente. Só que aí veio a tragédia. O sangue da serpente jorrou nos olhos do Camo do Leste e o cegou.
O Camo do Oeste viu aquela situação e ficou desesperado. Cara, poxa, o meu amigo veio me salvar e aconteceu isso com ele. O que ele fez? Foi também consultar uma velha sábia da sua região. E a velha sábia deu o seguinte conselho. Olha, você vai ter que matar o seu filho e passar o sangue dele e usar o sangue dele que vai devolver a visão do seu amigo. O Camo do Oeste voltou para casa meio triste, é claro, né? Com um conselho desses, voltou para casa triste sem saber o que fazer. E aí foi o desfecho da história. Ok? Vamos às atividades agora? Primeiro, letra A, aí da página 15. A pergunta é: no conto, a personagem principal, o Camo do Leste, consulta duas velhas sábias antes de viajar. O que as sábias disseram para ele? Muito fácil, ok? A pergunta B. Podemos afirmar que o Camo do Leste foi teimoso quando decidiu viajar, mesmo depois dos conselhos das velhas sábias? Justifique sua resposta. O que vocês acham? Ele foi teimoso? As duas sábias deram conselhos para ele, para o Camo do Leste, e mesmo assim ele foi viajar para encontrar o seu xará. Vocês acham que ele foi teimoso? Por quê? Próxima questão, a C, lá da página 16. A pergunta é: no texto que você leu, o narrador participa como personagem ou apenas conta a história sem participar dela? O nosso texto, que tipo de narrador que é? Aquele que conta e participa, ou ele é um narrador observador? Ele apenas conta a história? Só que aí, eu quero que vocês me digam qual é o tipo de narrador e provem. Pega um trecho do texto que comprove de que o narrador participa ou não da história, certo? Se for o narrador personagem, pela sua resposta, você coloca um trecho do qual o narrador participa. Se for o narrador observador, a sua resposta, pegue um trecho que mostre que ele está apenas contando a história, certo? Na D. Em vários momentos da história, as personagens passam por aventuras, isto é, vivenciam situações de risco. Eu quero que vocês marquem com X as alternativas que comprovem essa afirmativa, certo? Quais dessas alternativas são os personagens estavam em risco? Caminhar durante a noite, durante todo o dia até anoitecer? Procurar um abrigo para passar a noite? Presença de uma imensa serpente venenosa enrolada no corpo do amigo a ponto de matá-lo? Camo do Leste tira a faca de sua bainha e desfere um golpe certeiro na cobra? O sangue da serpente atinge os olhos do Camo do Leste, deixando-o cego? O Camo do Leste agradece a Camo do Oeste, mas não acompanha no passeio à noite? Tem mais de uma alternativa, tá bom, galera, nessa questão. Então, todas as que vocês acharem que foram situações de risco, vocês marquem o X, ok? Aí, como vimos, Camo do Leste empreende uma viagem para o Oeste. Por qual motivo? Por que ele resolveu fazer essa viagem? Porque o Camo do Leste saiu do leste, né, para ir até o oeste encontrar o seu xará. A F. Como você leu, o gênero aventura pode estar em diferentes narrativas ficcionais, aquelas inventadas, fantasiosas. Marque com X nas afirmações que apresentam característica de uma narrativa de aventura presentes no conto lido, ok? Aqui nessa questão são várias características de um texto, ok? O que eu quero que vocês marquem é um X nas características na narrativa de aventura e provas de amizade. Primeiro, os locais eram exóticos e relativamente desafiadores. A nossa história mistura o exagero e o inesperado. A história tem um final feliz. O local, o ambiente em que acontece a história é um lugar comum. Personagens estão em viagem. O leitor desse tipo de história é adolescente ou jovem. A presença de um companheiro fiel, um amigo. Sucessão de aventuras inesperadas. As personagens principais em geral são jovens, certo? Se vocês podem marcar mais de uma, tá bom? Tem mais de uma característica aí do nosso de uma narrativa de aventura que está nesse conto que a gente acabou de ler, ok? Vamos lá para a próxima. A G. A G, ela é extensa, mas ela é fácil. Agora, que está bastante familiarizado com o conto, marque numeramente a sequência temporal, ou seja, a ordem dos acontecimentos da história relacionando as colunas.
Aqui à esquerda estão as partes da história, os acontecimentos da história. O que eu quero que vocês façam? Que vocês coloquem esses acontecimentos na ordem de 1 a 8, ok? Qual foi o primeiro acontecimento, o segundo acontecimento, o terceiro acontecimento e assim por diante, até... Certo? Pode colocar entre os colchetes, entre os parênteses que estão aí, ó. Coloquem apenas o número. O primeiro acontecimento, o segundo acontecimento e a ordem da história, até o 11º, até o 11. Ok? H. Vimos que uma narrativa se apresenta a partir de alguns elementos que foram trazidos na trilha de conhecimentos, de modo sintético, ou seja, de modo resumido. Se necessário, consulte o trecho sobre esses elementos para fazer a atividade. Depois da consulta, leia os trechos a seguir e localize a situação inicial, o desequilíbrio e destaque-os da seguinte forma. 1. Amarelo, situação inicial. 2. Verde, desequilíbrio. E 3. Azul, o desfecho. O que eu quero que vocês façam aí, ó. Vou subir um pouquinho aqui. Há 3 partes da história aí, ó. Eu quero que vocês pintem de amarelo a situação inicial. Vamos lembrar o que é a situação inicial de enredo? É o início da história, quando o narrador ele apresenta os personagens, ele apresenta o local onde a história está ocorrendo e algumas outras informações. Depois, eu quero que você pinte de verde o desequilíbrio. O que é o desequilíbrio da história? É quando o problema se apresenta. No caso da aventura na narrativa de aventura, é quando os personagens começam eles estão em risco. E aí, dentre esses 3 trechos que estão aí, qual que é o desequilíbrio? E vocês vão pintar de verde. E por fim, o desfecho. Lembra o desfecho? O desfecho é o fechamento da história, que nem sempre é um final feliz, mas é o fechamento. E aí, dentre esses 3 trechos que estão aqui, qual deles é o desfecho? E vocês vão pintar de azul. Combinado? Então vamos relembrar a situação inicial, pintar de amarelo, o desequilíbrio de verde e o desfecho, o final da história, de azul. Certo? Dentre esses 3 trechos que estão aí, os seguintes. Ok? Vamos lá para aí? Aí diz o seguinte, ó. O conto inicia-se com a seguinte frase: em um pequeno país da África. A pergunta é: marque com X as alternativas que indicam palavras, expressões ou aspectos coativa. Eu quero que vocês marquem com X, como a história se passa na África, né? Eu quero que vocês marquem com X aquelas características que vocês atribuem ao país, né? A cultura daquele lugar. Tudo bem? Pode ser tem mais de um, tá bom, gente? Tem mais de um aí. A J. Como você observou, no conto Prova de Amizade, Camo do Leste desobedeceu ao conselho da velha sábia para salvar a vida de seu amigo. Atualmente, no nosso mundo, no nosso país, nossa cidade e nosso bairro passam por um momento muito difícil. A luta contra o coronavírus, nesse nosso grande inimigo. Diante dessa situação, que prova de amizade podemos dar às pessoas que amamos? Explique. A história que nós lemos, ela trata de uma prova de amizade. O Camo do Leste, ele desobedeceu os conselhos da primeira sábia, para conhecer o seu amigo, né? Foi uma prova de amizade. A questão do enunciado diz: atualmente nós também estamos vivendo um momento de risco, um momento ameaçador. Que prova de amizade a gente pode dar para as pessoas que amamos? Essa é uma questão pessoal, tá, gente? Pensem com carinho, como que eu posso provar a amizade que eu tenho pelos meus amigos nesse momento. A letra K. No trecho, arriscando a sorte. Olha lá, destacado. O Camo do Leste foi até lá, desembanhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Explique com as suas palavras a expressão em destaque. O que é o arriscando a sorte? O que vocês entendem por arriscando a sorte? Ok? Com as suas palavras. Vamos lá para a próxima página. Página 19. A letra L. Ainda sobre o trecho, arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembanhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. A palavra lá,
Olha lá, arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá. O que é esse lá? Ele faz referência a quê? É o lugar que acontecia o conflito entre o Camo do Oeste e a cobra? O lá é o conselho da velha sábia para ele não sair de casa? Ou lá é a casa do Camo do Oeste? O que é esse lá que aparece aí na sentença? Qual dessas três alternativas refere-se a esse lá? Ok? A letra M. Observe os verbos retirados do trecho analisado. Arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembanhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Em que tempo verbal eles se encontram? Foi, desembanhou e desferiu. Esses verbos estão no futuro, no presente ou no passado? Ok? Fácil, hein? A letra N. Retire do conto Prova de Amizade um trecho que comprove o uso dos verbos no tempo em que você escolheu na questão anterior. Pega um pedacinho do texto, da história, que tenha também verbos nesse mesmo tempo que vocês da questão que vocês responderam na questão M. Certo? A letra O. Explique a sua maneira. Nas narrativas, a maior parte dos verbos apresenta-se no tempo passado. Por que será? Nas histórias das narrativas, vocês vão perceber que os verbos, a maior parte deles, está no tempo passado. Por que será? Nós já conversamos sobre isso na sala de aula, hein? Vamos relembrar? Será que vocês lembram? Letra P. Observe o trecho. Antes, porém, consultou uma velha sábia, cujo conselho foi: as autoras do conto utilizaram uma expressão em destaque com a intenção de... Por que elas usaram o termo velha sábia? Por que será? Vamos tentar inferir? Vamos tentar deduzir? Por quê? Primeiro, para desvalorizar as pessoas idosas, por isso o uso da palavra velha, ou para valorizar a sabedoria das pessoas mais velhas, retratando no conto o quanto os países do continente africano valorizam os idosos. Por que será que as autoras... Qual das duas alternativas vocês acham? Letra Q. Ainda analisando o termo velha sábia, é correto afirmar que, de acordo com seu sentido, adquirimos sabedoria com o passar do tempo? Justifique sua resposta. As autoras usaram esse termo velha sábia. Vocês acham que com o tempo a gente adquire mais sabedoria? Por quê? Vamos lá para a próxima página, página 20. É a última, tá, gente? A gente vai parar por aqui. A gente vai fazer até a letra S. Olha lá, questão R. R de Ricardo. Observando o momento atual, nossa luta contra a pandemia do coronavírus, você acha que nossos idosos estão sendo tratados com respeito? Explique. Na história que nós lemos, pelos mais velhos, pelos mais idosos, porque são pessoas mais sábias mesmo, já viveram mais tempo que a gente, já adquiriram mais sabedoria. E agora, pensando na nossa situação atual, vocês acham que os nossos idosos estão sendo tratados com respeito? Essa é uma resposta pessoal. Eu quero uma resposta bem elaborada, tá bom? E explique. A última, gente, a letra S. No final do conto, o Camo do Leste passa a viver um dilema. O que é um dilema? O dilema é uma situação difícil, que você não tem uma resposta fácil, pois precisa fazer uma escolha difícil. Qual que é a escolha que ele precisa fazer? Matar o filho, passar o sangue dele nos olhos do Camo do Leste para que o amigo volte a enxergar. Se você estivesse no lugar do Camo do Oeste, qual seria a sua decisão? Se você estivesse diante desse mesmo dilema, qual seria a sua decisão? Tudo bem, pessoal? Vamos parar por aqui? Então vocês vão fazer da letra A até a letra S, ok? A letra T vai ficar para depois. Combinado? É isso aí. Boa semana e qualquer dúvida me chamem lá no Google Classroom. Um abraço, se cuidem e saudades. Tchau. Tudo bem, pessoal? Essa é a nossa atividade da semana, ok? Façam no próprio Trilhas
E aí, conforme vocês forem... Tá um pouco extensa, mas é uma atividade legal, uma atividade que tá fácil, tá tranquilo. Conforme vocês terminarem, postem as fotos, ok? Tirem uma fotinha da atividade realizada e posta lá no Google Classroom para eu poder corrigir. E não esqueçam, na hora de escreverem as respostas de vocês, não esqueçam do uso da letra maiúscula e nem dos sinais de pontuação. Combinado? Até logo, boa semana e se cuidem. Tchau, tchau.